Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, é com alegria que mais uma vez cumprimento a todos nesta oportunidade de abrirmos a palavra de Deus através do estudo da lição. Já praticamente finalizando mais um trimestre e mais um ano em nossas vidas. Dentro de poucos dias estaremos entrando no novo ano e com certeza com novas lições e novas mensagens para o amadurecimento de nossa fé e crescimento nosso na graça do Senhor. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por permitir a todos nós termos vida, saúde e principalmente disposição de buscar na Tua palavra um sustento para a nossa fé. Capacita-nos, nos abençoe, nos instrua e nos conduza nos Teus caminhos, Senhor, para que possamos não só compreender a Tua mensagem, mas ter condição de praticar e de transmitir aos que nos cercam. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lidando com más decisões. Tema duro, hein? O que temos relatado em Esdras, capítulo 9, verso 6. Esdras disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Irmãos, o momento dessa oração aqui é um momento muito complicado. Nós aprofundaremos isso aqui daqui mais um pouco, no desenrolar do tema, onde nós entenderemos bem a fundo o porquê desse lamento aqui a essa altura do campeonato. Nós vamos perceber que essa oração foi feita 25 anos aproximadamente depois do decreto de Artaxerxes. Nós temos essa confirmação no livro de Neemias, no capítulo 13, o verso 6. O capítulo 13 de Neemias está tratando do mesmo contexto do capítulo 9 de Esdras. É muito interessante, realmente, observar esse detalhe. E foi nesse momento que estava acontecendo esse contexto aqui. Nós agora mesmo aprofundaremos um pouco mais. O fato é que aqui, nessa oração, Esdras, e não só ele, mas Neemias também, estava sentindo um peso tremendo da responsabilidade deles como líder, um governante e o outro sacerdote, em ter saído para uma viagem de trabalho, ambos, Esdras e Neemias, e agora ao retornar se deparar com a apostasia. Depois de 25 anos, e a reconstrução da cidade a todo vapor e dos muros. Irmãos, que coisa tremenda. Isso foi um choque tremendo. Quando eles chegaram lá e perceberam a situação que estava a cidade, eles ficaram chocados e confusos, sem saber o que fazia. Porque tudo vinha ocorrendo, ao que tudo indicava, dentro dos conformes. E como chegar ali agora e deparar com a situação dessa? Porque quando eles saíram de lá, deixaram tudo arrumadinho, tudo funcionando bonitinho. E como agora deparar com a tremenda apostasia dessa, que eles bateram de frente ali dentro, quando retornaram de suas viagens. Irmãos, a sensação tanto de Esdras, que estava nessa oração, como Neemias também, que também com certeza absoluta orou a Deus, a sensação deles foi a mesma de Moisés lá na sarça ardente. Quando ele se depara, de fato, com o que estava acontecendo, com quem que ele estava falando, quem que estava falando com ele, e com a missão que ele coloca na mão dele. E mais do que ninguém, Moisés conhecia a história dos hebreus de 430 anos de escravidão no Egito, e conhecia principalmente o coração dos governantes. E sabia que tamanho de desafio seria esse. E agora, ele se prostrando no chão,
com medo até de morrer, porque ele mesmo estava ali em exílio, em Midian, por causa do homicídio que ele cometeu. E achou que agora Deus podia estar prestando conta com ele. Então, o problema de foco pessoal influencia porque nós somos pecadores. Não era diferente do caso de Esdras e Neemias, que também tinham seus problemas. Mas quando esse problema conectado com a extensão dos problemas comunitários que eles se depararam, ambas as situações, tanto de Moisés como de Esdras e Neemias, eles, a primeira coisa que, sem dúvida, se preocuparam é que tinha a soma deles também, das atitudes deles como mortais também, nesse contexto comunitário da apostasia e dos problemas que eles se depararam ali naquela situação. Da mesma forma, Moisés, com relação ao passado, e tanto que pede a companhia de Araão para poder executar essa tão grande missão, e Deus concordou. Moisés conseguiu com êxito cumprir a missão dele, como também essas Neemias aqui, nesse caso, também conseguiram. Mas analisaremos o passo a passo. Mas não se esqueça, tudo se resumindo neste tema, que com muita felicidade foi colocado: lidando com más escolhas. Pense bem, reflita, porque é muito sério. No segundo tema, a reação de Neemias. Já no capítulo 9, verso 3, fala que Esdras rasgou as vestes. E se deparou com essa tremenda oração que acabamos de ver na abertura do tema. Neemias teve quase que um ataque de fúria, o tanto que ele se desorientou de assistir aquela situação. Ele esquentou a cabeça, mas esquentou bonito. Mas procurou andar dentro das orientações sagradas. Aqui a ocasião e o tema requeria. Nós podemos aqui distribuir esse tema da reação de Neemias em 5 partes, para entendermos passo a passo. A primeira delas, eu citaria o verso 6 do capítulo 13, que aponta justamente para o 32º ano do rei Artaxerxes. O momento que esse contexto do capítulo 13 de Neemias estava acontecendo. O 32º ano do rei Artaxerxes, nós vimos lá no capítulo 7, verso 7 de Esdras, que foi o momento que saiu o decreto de Artaxerxes, onde também Neemias havia sido nomeado para ser o governador, e retornaram, trazendo aí cerca de 6.000 pessoas que ainda estavam por lá, voltando para a terra deles, Jerusalém, com um propósito, objetivo e o apoio militar e governamental, nem se fala, para que a reconstrução da cidade e dos muros acontecesse com êxito. Aqui tinha se passado então, se é o 32º ano, como o texto bíblico aponta, 25 anos depois do decreto de Artaxerxes, do ano 457. Irmãos, aqui no contexto está dizendo que Neemias teria saído, como estudamos na lição anterior da semana passada, tanto ele quanto Esdras estavam fora de lá, em missão, em trabalho. E aqui os dois agora, nesse cenário, aparecem. Esdras, não nesse contexto aqui do livro de Neemias 13, mas lá no capítulo 9 de Esdras é o mesmo contexto. Nós amarramos o mesmo contexto porque se trata do tremendo divórcio, um dos muitos problemas que foi descoberto aqui, nesse ponto da história. Eles conviveram 25 anos com isso, desde que voltaram de lá, e aqui esse era um dos maiores agravantes diagnósticos deste problema, que tanto aparece em Neemias 13, quanto aparece em Esdras capítulo 9. Segundo ponto, é que aqui, ao analisar o contexto de ambos os livros, tanto de Neemias quanto o de Esdras, Neemias 13 e Esdras 9, percebemos aqui a grande apostasia que eles se depararam em plena reconstrução de cidade e muros, com 25 anos. Sabemos que a reconstrução demoraria 49 anos, como tinha profetizado Daniel no capítulo 9, o verso 25. 7 semanas, 7 vezes 7,
49. E nós conhecemos a história que realmente gastaram 49 anos. Aqui estavam então com 25 anos da reconstrução. E Neemias e Esdras tinham saído, agora volta e se depara com um tremendo problema enorme que nós estudamos inclusive na semana passada, com a apostasia do povo de Deus. Neemias capítulo 13, verso de 7 a 8, um grande problema aqui já mencionado também na semana passada, quando Neemias chega e vê, primeiro, o templo vazio, sem funcionar, sem nada. E nas dependências do templo, Eliacibe, que tinha sido convocado para liderar os trabalhos no templo, tinha colocado Tobias, o inimigo do povo de Deus, que tanto prejudicou os judeus quando eles estavam vindo no 7º ano de Artaxerxes, com o propósito de reconstruir. O tanto que esse indivíduo tentou atrair Neemias para emboscadas e influências políticas com outros povos, etc. E tentando com o próprio Artaxerxes, mesmo através de influência política, impedir a reconstrução da cidade e dos muros. Esse inimigo de Deus, graças a casamentos mistos de seus familiares, suas famílias, de seus descendentes, ele estava ali amicíssimo, carne com a unha, com Tobias, esse inimigo do povo de Deus, e tinha cedido as dependências do templo para esse indivíduo morar com sua família, com vários de seus descendentes. Neemias, quando viu aquilo ali, ficou louco. Já catou as coisas dele, jogou para a rua e pôs para correr. O outro problema, eles descobrem ali, naquele momento, que um foco de idolatria que estava ocorrendo ali dentro, tanto no livro de Esdras, quanto no livro de Neemias, Esdras 9 e Neemias 13, eles notaram que era a turminha daqueles 6.000 pessoas que vieram, que tinha um grupo lá dentro, cerca de 112 homens, que tinham se casado com mulheres cananeias, tinham tomado mulheres cananeias para eles e para seus filhos. E esse grupo, que inclusive era um grupo seletivo dentro do contexto judaico ali, eles não falavam o aramaico mais, esses filhos descendentes desses casamentos. Porque as mães é que eram as educadoras praticamente, as cuidadoras dessas crianças, então eles não falavam as línguas da região de Canaã, mas não falavam nem o aramaico e nem o hebraico antigo. E por isso que quando teve aquela reunião mais tarde, etc., quando terminasse a reconstrução do muro, que nós já estudamos dentro dessa lição, durante esse trimestre, precisava de aqueles dois grandes grupos de 26 pessoas, 26 homens, colocando diante de grupos separados, para poder, evidentemente, não só abrir os papiros, mas também estar traduzindo e estar levando a nação a ouvir com segurança a palavra de Deus e tomar decisões. Que ainda iria muito tempo para frente de trabalho dessas decisões que eles tomariam aqui. Mas as decisões erradas que eles tomaram para trás é o que estava já somando toda essa estrutura que eles estavam enfrentando aqui agora, onde Neemias e Esdras se depararam com esse grande problema. Neemias vai nesse grupinho, como eu estava dizendo, e alguns que ele descobriu que eram os líderes que estavam promovendo, evidentemente, esse foco de idolatria, dentre muitos problemas que eles estavam vendo lá, teve mais esse, da idolatria. E ele puxa o cabelo desses indivíduos, açoita, de forma pública, para não passar batido, e isso estava previsto nas orientações de Deus, no livro de Deuteronômio, e Neemias conhecia muito bem, e Esdras também. Em paralelo com tudo isso, evidentemente, aconteceria o remédio amargo que todo mundo ia ter que tomar ali agora, nessa ocasião, que nós estaremos comentando nos próximos temas. Mas o quinto ponto analisado aqui, então, infelizmente, o remédio amargo teve que ser tomado. Ainda bem que tinha um remédio. Para essa ocasião não tinha outro. Eles tiveram que tomar uma decisão dura. Inevitavelmente, aqui teve que ser estabelecido um divórcio de grandes proporções, único, em registro da história da humanidade. Tão grande foi o volume de divórcio dessa ocasião, que daqui mais um pouco estaremos comentando mais. O terceiro tema, a repreensão de Neemias.
O que temos em Neemias, capítulo 13, verso 26 e 27, é uma sequência do que teria acontecido no verso 23 ao 25. Neemias chama a atenção do povo, reúne todo mundo e chama a atenção deles, desse bloco de 112 homens, e várias outras pessoas estavam junto, ouvindo também, claro, dando um sermão neles, relembrando o período de apostasia do rei Salomão. A desgraça toda que Israel havia vivido até ali iniciou na grande apostasia do rei Salomão, causada exatamente por esse tipo de problema: casamentos mistos. A poligamia não era o problema daquela cultura, nunca foi. Mas casamentos mistos, sim. Porque nós estamos falando de um período que existia ou crentes em Deus ou descrentes por completo. Partiu para fora, ou eram crenças monistas, que os indivíduos se achavam deuses, ou politeísmo, crença em vários deuses, e com atividades das mais diversas, desde idolatria até sacrifício de crianças e pessoas no fogo ou ao fio da espada. Meus irmãos, que coisa tremenda! Não tinha como imaginar uma situação de futuro, de luz, em casamentos mistos naquela época. Hoje também, se imaginar crente mesmo, casando com descrente mesmo, não é diferente. O risco é bastante elevado. Para toda regra, pode-se ver exceções, mas daqui a pouco comentaremos mais sobre isso. Mas é um assunto que, de regra geral, é muito complicado. O fato é que Neemias, ao citar a apostasia de Salomão, sabemos que Salomão se converteu depois, voltou dos seus pecados e morreu entregue ao Senhor. Mas, irmãos, o reino, assim como Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido. Um de seus filhos estabeleceu a capital em Samaria, que aqui nessa história já tinha sido dizimado sobre a face da terra, e os poucos gatos pingados estavam aí aliados a outras tribos nômades do deserto, a outros povos, aliados politicamente contra os judeus aqui nessa ocasião. Desde o ano 722 a.C., quando Sargão II invadiu e destruiu Samaria, e ele carregou os samaritanos, esparramando sobre a face da terra, e os samaritanos, a administração samaritana, nós estamos falando em 10 das 12 tribos de Israel. 2 tribos, Benjamim e Judá, o sul, é que tinha sido atacado por Nabucodonosor, e está essa história todinha que nós estamos contando aqui, com 150 anos depois da destruição de Jerusalém. Samaria já tinha sido destruída há quase 200 anos antes de Jerusalém ser destruída. E aqui os que sobraram estavam aí protelando nessa inimizade que começou na divisão dos filhos de Salomão, que Neemias está chamando a atenção aqui. Jeroboão assumiu, na época, as 10 tribos do norte e estabeleceu a sede em Samaria. E Roboão no sul, com Benjamim e Judá. E o resultado de Roboão está aqui, a história. O que estava acontecendo? Nunca mais o povo de Deus foi o mesmo, desde os dias de Salomão para cá. Tanto que nunca mais teve um rei só sobre as 12 tribos. Agora um povo que estaria se preparando após a reconstrução de Jerusalém para receber o Messias. Não é à toa que quando a gente vai lá para Daniel capítulo 9, verso 25, o período de 490 anos, ou 70 semanas, que no verso 24 é comentado, aqui o anjo Gabriel divide ele em 3 partes para mostrar como que seria o momento para a chegada do Messias. 7 semanas, ou 49 anos, a reconstrução da cidade. Mas 62 semanas para reflexão, onde no verso 24, capítulo 9 de Daniel, ele fala que eles deveriam expiar a transgressão, dar fim aos pecados e ungir o Santo dos Santos.
Irmãos, 62 semanas são 434 anos. 88% do tempo dos 490 anos era justamente para os judeus se prepararem, se consagrarem para receber o Messias. 88% do tempo, do período dedicado ao povo judeu, que é a primeira parte dos 2.300 anos de Daniel 8,14. E mesmo assim, quando Jesus chegou, veio para que eram seus e os seus não o quiseram. Neemias e Esdras conseguiu, nesse momento aqui, resolver a situação, tanto que eles chegaram com êxito ao final da reconstrução da cidade e dos muros. E enquanto eles viveram, eles puderam colher bons resultados aqui. Mas sabemos que logo depois que eles morreram, os próximos governantes que foram surgindo, os próximos líderes que foram surgindo, começaram a combater, a atacar profetas, etc, etc, onde Jesus reclama mais tarde dos enviados que ele mandava aos seus filhos para diverti-los, para orientá-los, e eles matavam e apedrejavam os profetas. E ele ilustrou com a galinha e os pintinhos, lembra? E profetizou a nova destruição de Jerusalém, que essa aí seria definitiva, porque aconteceria depois do tempo da graça dedicado aos judeus como nação ter expirado, que aconteceria então no ano 70 da era cristã. E o tempo dos 490 anos dedicado aos judeus terminaria no ano 34, quando eles então teriam apedrejado Estevão de uma maneira absurda e por ordem legal. Não foi como a execução de Cristo, o julgamento de Cristo, que foi tudo ilegal. E isso, se você quiser conhecer melhor, vai lá no Escatologia, versão 5, e assista às aulas. Na altura da aula 22, 23 em diante, você já está trabalhando com os 2.300 anos de Daniel, que trabalha em detalhe todos esses acontecimentos contemporâneos de Esdras e Neemias. E do Messias nem se fala, ao ponto que chegou o Messias. Inclusive, eu cito lá na aula 26, que 25 profecias profetizadas de 1.000 a 500 anos antes de Cristo aconteceram, se cumpriram em 24 horas da vida do Messias. Desde o momento em que ele foi traído até o momento em que ele foi ressuscitado. Irmãos, é seríssimo a rejeição com que o povo de Deus recebeu o Messias. Muita rejeição. E tudo por causa desses mesmos problemas aqui. A apostasia. No fundo, o endeusamento pessoal. Um monismo inconsciente. Das pessoas deixar o eu governar a sua vida. E é o mesmo problema que faz hoje ter gente dentro da igreja verdadeira, na profecia bíblica, que provoca o vômito em Deus, como é o caso do morno em Laodiceia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, Esdras reage. Aqui nós temos no capítulo 9, verso 1 e 2, e no verso 3 também nem se fala, a reação de Esdras. Como eu disse, irmãos, depois de 25 anos, como nós vimos lá em Neemias capítulo 13, verso 6, quando esses indivíduos, Esdras e Neemias, chegam e percebem aquela apostasia, o verso 1 e 2 do capítulo 9 de Esdras aponta exatamente para filhos do príncipe que chegaram em Esdras e fizeram comentário de que aquela apostasia que estava focando ali e aquelas rebeldias era basicamente fermentada pelo grupo de judeus que tinham se agregado a mulheres da região de Canaã, de um modo geral. Irmão, nós estamos falando aqui de 25 anos. Quantos desses casamentos estavam acontecendo debaixo da moita, aprovado daqui e dali, por pessoas que indiretamente já vinham se corrompendo? E quantos daqueles antigos, daqueles 6.000 que vieram de lá, já não estavam aqui agregados dentro desse contexto? E quando Esdras percebe essa situação, no verso 3 diz que ele rasgou as vestes. Quer dizer, eles depararam com um problema que foi de cara lembrado da apostasia de Salomão e de tudo que aconteceu de lá até aqui.
Seja lá porque olharam com o olho só, ou deixou de olhar, deixou passar batido, uma coisinha daqui, coisinha dali. Aqui então estava Esdras se lançando no chão com aquela oração da abertura da lição. Envergonhado. Por que ele estava envergonhado? Então isso tem uma reflexão pessoal dele, como líder. Que ele estava se sentindo somados, ainda que fosse de forma indireta, a esse grande problema que estourou na apostasia toda ali dos judeus. E não foi à toa que Neemias, a reação dele foi bem mais severa. Ele quase deu um ataque de fúria. Foi pegando as coisas lá de Tobias e jogando para fora, e foi lá no grupinho que ele viu que estava focando que estava liderando essas confusões, que estava gerando idolatria e outros problemas ali, puxou o cabelo dos indivíduos, açoitou em público. Foi um negócio complicado. A forma com que foi aplicado as orientações de Deus ali foi exagerada, porque não tinha negócio de puxar cabelo na orientação de Deus. Açoite de forma pública tinha, mas puxar cabelo não. Então, quando veio puxar cabelo, porque na cabeça dele estava pegando fogo. Ele exagerou, mas a orientação tinha que ser feita de forma pública. Humilhação de forma pública aos responsáveis pela ativação daquela apostasia que estava acontecendo ali. E um dos grandes diagnósticos foram esses indivíduos com casamentos de julgo desigual. Que eram pessoas completamente idólatras e tinham filhos e descendentes que nem conseguiam falar mais o aramaico e nem o antigo hebraico. Muito menos teria condição de assistir um culto e entender tudo o que estava ouvindo. Pense. Que complicação que estava ali. Então, não foi à toa a reação de Esdras, rasgando as roupas e fazendo aquela oração que nós vimos, aquela oração que ele fez lá na altura do verso 6, no verso 3 ele rasga a roupa, no verso 6 aqui já mostra ele lançando o rosto no chão e orando. E comentando, porque as nossas iniquidades se acumularam até o céu. Eu estou envergonhado para levantar minha face diante de ti, Senhor, por causa das nossas iniquidades que se acumularam até o céu. Irmãos, que oração dura e sentida que aqui Esdras estava fazendo. E por isso que ele teria rasgado as vestes ali atrás e com o rosto agora lançado do chão. E Neemias fez o que nós vimos ali, que eu acabei de citar. Chegou a puxar cabelo do povo e levando para frente do povo, puxando pelo cabelo, aqueles grupos. Imagino que deveria ter alguns soldados junto, porque Neemias era o governador, e conduzindo esses líderes para açoitar eles em público. E no quinto tema, Esdras age. O remédio, irmãos. O remédio amargo que teve que tomar. Quase 6.000 pessoas, aproximadamente, do grupo de pessoas que veio no ano 457, antes de Cristo, no 7º ano de Artaxerxes, desse grupo, aqui se contava, nessa ocasião, 112 homens que tinham se casado com mulheres da região de Canaã, não judias. E esses 112 homens, com as suas famílias, foi colocado diante de Esdras e Neemias. Depois de muito sermão, de muita pregação, de muita conversa, foi aplicado o maior castigo de tudo. O remédio inevitável, o remédio amargo, do maior registro de divórcio público na história da humanidade. Esse que está aqui relatado no livro de Esdras e no livro de Neemias. 112 homens, 112 divórcios. Eu, pelo menos, não conheço nenhum registro na história da humanidade, na história, que tenha havido maior divórcio público do que esse citado aqui na Bíblia Sagrada. Irmãos, que gravidade! Quantas gerações! Nós estamos falando, irmãos, de 25 anos, no mínimo, de casamento. Porque muitos já vêm de lá casados há muito tempo. Muitos já tinham provavelmente até boda de ouro. Já tinha mais de 50 anos. Mas nós estamos falando desde o decreto de Artaxerxes, no 7º ano, quando essa turma veio, de quase 6.000 pessoas, veio com Neemias e Esdras. Agora aqui, 25 anos depois, que é o que nós vimos em Neemias 3, verso 6, quando aconteceu essa apostasia,
foi justamente quando Esdras e Neemias tinham ficado fora e agora chega e depara com esse tamanho problema. Meu Deus do céu! Um divórcio dessa magnitude, um problema dessa magnitude, um divórcio tão dramático de tantas e tantas famílias. E as mulheres foram embora para suas terras de origem e levou os filhos juntos. Irmãos, nós estamos falando aí de um corte de separação de família, onde a descendência, não só filhos, mas netos, bisnetos, trisnetos, foi tudo embora. Porque, como eu disse, quantos que já vieram com casamentos antigos para ali? E no mínimo os casamentos jovens, que já chegou a acontecer até ali mesmo, onde eles estavam, porque já tinha 25 anos. Agora aqui esse tamanho desse problema diante de Deus, mas ainda bem que tem o remédio, né? Um remédio amargo. E nós vamos ver agora mesmo que esse remédio foi único daquela ocasião, porque não tinha outra forma a não ser essa atitude. Muitos casamentos, hoje em dia, talvez também tenha que tomar esse tipo de remédio. Não por esse motivo, claramente que não. Mas casamentos onde as pessoas vivem em desgaste constante, atritos constantes, turbulência 24 horas, filhos assistindo desgastes e discussões e atritos dentro de casa o tempo todo. Que tipo de filhos que nós estamos produzindo para a sociedade e para o mundo? Onde os casais não conseguem se entender. É só briga, é só encrenca. Casais que não têm fundamento algum conjugal estruturado em amor. O que esperar de descendentes, frutos de casamentos assim? O remédio amargo, com certeza, seja uma solução mais prudente. Porque, do contrário, tem uma facilidade muito grande de aumentar as chances de produzir psicopatas e pessoas delinquentes naquela descendência. Isso sem falar que as violências domésticas podem se multiplicar grandemente, fruto desse tipo de escolhas erradas e amargas, que lamentavelmente colher um resultado desse seria o resultado menos doloroso que se poderia ter numa situação ao que o tema requer. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Não se esqueça que aquele grupo que veio de lá com Esdras e Neemias, há 25 anos atrás, tinha 1.500 homens. Dos 1.500 homens, 112 aqui foi levantado para fazer parte desse grande divórcio. 8% dos homens que vieram com Neemias e Esdras estavam aqui agora se divorciando de suas famílias. Que remédio amargo foi esse, meus amados irmãos? Sexto tema, o casamento hoje. Aqui sim. Temos em 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 10 a 17, orientações de Paulo, que nós podemos dividir em 6 partes, de maneira clara, fazendo um paralelo até mesmo com o que aconteceu na época de Esdras e Neemias. O primeiro conselho de Paulo já aparentemente anda na contramão do que aconteceu lá nos dias de Esdras e Neemias. Ele já fala, e isso manda Deus e não eu, que não se separem. Então, de cara, evitar separações sempre é um caminho sensato. Tentar encontrar o diálogo, o acordo e principalmente o amor, que fundamentado em perdão mútuo, fundamentado em reflexão e consagração conjugal diante de Deus e diante da família e do mundo, é muito importante. É o caminho mais seguro e mais tranquilo, indiscutivelmente. O segundo conselho que Paulo dá aqui, que ganhar o cônjuge pelo testemunho, ou pela conquista, ou pelo amor, é extremamente prudente. Não deixar de trabalhar nessa direção em momento algum, que pode encontrar uma solução, reencontrar o amor e a grande solução de um problema que hoje pode até estar pequeno, mas amanhã pode se tornar um gravíssimo problema.
Pense nisso, é muito sério. E um terceiro conselho, ainda que haja separação, mas jamais abandonar a fé. Em momento algum da relação, não coloque a culpa em Deus, não coloque a culpa na religião, não coloque a culpa na Bíblia, não coloque a culpa na vida espiritual de ninguém, mas alimente a fé sempre, porque sem fé é impossível agradar a Deus, muito menos viver em paz. O quarto conselho é porque, de fato, todas as nossas ações vai refletir nos filhos, e isso vai ter um respaldo, evidentemente, na nossa vida, na vida da família, na vida da sociedade onde nós vivemos. E olhando isso a nível mundial, pode ter um reflexo muito curioso. Comparando com o que estava acontecendo lá em Esdras e Neemias naquele tempo, é o que acontece no mundo hoje. Famílias mal instruídas, mal formadas, famílias mal vividas, mal amadas, cobrem com certeza a maior parte da delinquência mundial e da violência mundial. Violência doméstica e violência que acontece lá fora no mundo. E a delinquência nem se fala. O quinto ponto a ser observado aqui, nessa questão dos conselhos de Paulo, é que, na realidade, irmãos, em qualquer igreja sobre a face da terra, tem joio, tem trigo e tem planta brava. Ao fazer escolhas, o fato da pessoa estar casando hoje com crente da igreja A, B ou C, ou ainda que seja com um cristão católico, é muito relativo. Porque dentro da igreja tem pessoas tão perdidas, mas tão perdidas, que muitos que estão lá, às vezes, numa religião diferente da nossa, espiritualmente, individualmente principalmente, está muito melhor do que muitos crentes que estão dentro da igreja, que dão mau exemplo, que são pessoas que, mesmo que não deem mau testemunho direto dentro da igreja, mas lá fora vive como joio. E o que é o joio? O joio dentro da igreja disfarça de crente, e lá fora disfarça de mundano. E aí de uma coitada ou de um coitado que casar com um cônjuge desse. O bicho pega bonito. Ah, é o crente, o crente. Tá certo. Então, irmãos, é muito complicado esse negócio. O fato é que a escolha deve estar sempre focada na luz. Quem anda na luz vai fazer escolha dentro da luz. Quem anda nas trevas vai ter sempre confusão, porque vai escolher sempre no meio do escuro. E no escuro todo gato é pardo. Então fica atento nisso aí, que é muito sério esse negócio. Porque o sexto ponto a ser analisado aqui é que nós vivemos num planeta, num mundo, que a gente colhe até o que não planta. Imagina se plantar. Irmão, se fizer a escolha errada, já era. E a questão de estar certo ou estar errado não é o fato de estar ou não estar dentro da igreja, ou de ser religioso ou não. De ser crente de uma igreja A ou B ou C. Não, não tem nada a ver. A questão é de ser luz ou não ser luz. Se é pessoa de bem, se é pessoa de caráter, se é pessoa família, se é pessoa que valoriza a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, se trabalha nessa linha, e isso sim vai ter peso na decisão final. Mas se for focar só na beleza física, coitado, essa passa tão rápido. Com 20 e poucos anos de convivência, já começa a aparecer os sinais do tempo. E as expressões físicas, todas, as pétalas começam a perder o brilho. Os sinais do tempo vão marcando daqui e dali. E aí a gente vai ver que não é bem daquele jeito, né? Que estava lá há 20, 25 anos atrás. Imagine depois de 30, 40, 50. Meu Pai amado. Como diz alguns por aí, o ser humano é uma fábrica de fazer monstro. Mas nada a ver. Quando tem Jesus no coração, quando tem luz, meus amados. Ainda que o corpo todo se enrugue, fique velhinho, com o rosto parecendo um maracujá maduro, mas os olhos estão brilhando, e quando no seu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. É a orientação de Cristo.
o coração estará sempre jovem, espiritualmente seremos sempre jovens, sempre teremos alegria para dividir com todos ao nosso redor. Mas isso está lá na escolha. Se escolhemos alguém que vê dessa forma, não tem problema. Nós vamos ter condição de caminhar junto o tempo todo. O dia que a parte bonita do físico acabar e começar as partes feias, nós viveremos felizes do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o amor vincula. Aonde passa aquela fase da beleza, começa a fase da amizade sem igual, do companheirismo sem igual. E essa é a porção da nossa vida, de estarmos vinculados na grande amizade do companheirismo conjugal. É por isso que nós nos casamos um dia, porque nós não nascemos para viver sozinhos. Os que nasceram para viver sozinhos, consequentemente, eles vão morrer sozinhos mais tarde. Mas é fundamental. A maioria da população mundial nasceu para se casar. Então escolha direitinho. Ande na luz e faça escolhas na luz, que você terá convicção ao fazer escolhas corretas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. 7º tema. Sede meus imitadores. Temos isso registrado em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É um desafio muito grande poder ter essa ousadia em nome de Cristo para dizer a qualquer pessoa que está ao nosso redor, como foi o caso de Paulo. Mas eu queria citar um texto aqui de Profetas e Reis, página 676, que ilustra muito bem o que está aqui colocado, o que Paulo um dia também colocou nesse texto que acabamos de citar. Somos deixados livres para escolher a quem queremos imitar. Os terríveis resultados da transgressão das leis de Deus são postos em contrastes com a bênção da obediência. Nós mesmos devemos decidir se queremos sofrer as consequências de um ou desfrutar o prêmio de outro. Pense nisso, irmãos. Se somos imitadores de Cristo, as pessoas procurarão imitar dessa maneira, tanto a nós quanto os personagens da Bíblia, porque nós somos os personagens atuais da Bíblia viva e aberta, lida e relida pelos homens, que vivemos hoje nos nossos dias. Amanhã serão os nossos filhos. Mas ser imitadores de Cristo é fundamental. Porque na hora de fazer as escolhas, nós estaremos formando futuros imitadores mais tarde, da mesma natureza, do mesmo jeito. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Santo Deus, nos capacita, Senhor. Fortaleça-nos. Blinda-nos contra os ataques do inimigo e das potestades da maldade, para que nós consigamos, mesmo como mortais que somos, pela Tua graça, estimularmos, incentivarmos as pessoas que vivem ao nosso redor a ser imitadores de Cristo, assim também como nós buscamos ser. Senhor Deus, que naquele grande dia, nós e nossos lares e as pessoas que nos cercam possam sentir a influência e a alegria de podermos nos abraçar contigo no encontro nas nuvens dos céus. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.